Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender mais uma parte da estrutura da aula, né? Que é a parte da experiência. A parte da experiência nada mais é do que a gente mostrar para as crianças, ensinar para as crianças de uma forma muito prática como elas possam viver e experimentar aquilo que elas aprenderam acerca da lição. Tema principal, né? Do texto que foi aplicado ali, ensinado na sala de aula, na parte da edificação. Então, ele vem depois da edificação. A palavra experiência, ela é o que a própria palavra diz, né? E em outro significado, a palavra experiência é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Ou seja, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, né? Como as pessoas às vezes me abraçam, eu tenho experiências, né? E Jesus, ele, em vários momentos que ele curou pessoas, foi através de experiências. A mulher do fluxo de sangue, ela não falou, ela não diretamente viu Jesus, mas ela tocou nas vestes de Jesus. Ela teve uma experiência de toque, né? Jesus muitas vezes perguntou para as pessoas que precisavam de uma cura: o que você quer que eu faça? O que você precisa? E através dessa pergunta, as pessoas ouvindo e vendo Jesus, elas tiveram uma experiência transformadora, né? Então, a experiência é você levar as crianças a uma roda de conversa, numa dinâmica, até mesmo usando situações que aconteceram ali no momento da aula, para mostrar para elas o prático. Por exemplo, você vai fazer uma lição e essa lição vai falar sobre perdão. Então, depois de aplicar a lição, mostrar o versículo, a história bíblica, usar os recursos, a gente pega a essência que o texto, por exemplo, falava sobre perdão, e aí a gente começa a indagar as crianças, questionar as crianças ali, levar as crianças a pensar e a meditar como de forma prática elas poderiam perdoar, como perdoar, o que é o perdão de forma prática, né? Então, são decisões, né, que a gente tem que chegar até as pessoas, a importância de perdoar que quebra cadeias, né? Então, tudo isso é uma experiência, né? Jesus, ele tem um texto dele que ele fala em Mateus 28, 19 e 20, ali, depois de ter ressuscitado, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos, e um pouquinho antes dele subir aos céus, bem no finalzinho ali, do texto de Mateus, realmente no final do capítulo 28, ele fala assim para os seus discípulos, né? Portanto, ide, quem ide? Vocês, nós, né? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Isso significa que a gente vai fazer discípulos, não é muitas vezes pessoas semelhantes com nós. Eu vou fazer um discípulo que tem que ser igualzinho a mim. Não é assim que acontece. Na maioria das vezes, Deus permite que pessoas bem diferentes venham se tornar discípulos, né? Que a gente possa realmente levar elas à palavra de Deus, a discipulá-las, né? Pessoas diferentes, por quê? Porque é uma forma de eu ter experiências com Deus através da diferença dela, né? Olha que legal isso. Isso nos faz melhores, né? Porque essas pessoas, através dessas experiências da forma como ela é, como ela age, como ela faz, que eu não tenho, que eu não sou, eu acabo aprendendo e absorvendo coisas e se tornam melhores até pra minha vida. Eu me torno uma pessoa melhor, né? E aí ele continua falando, né? Então, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a importância sempre de a gente viver essas três pessoas, né? A Trindade, né? Que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas, que tem todo o poder, que faz todas as coisas. O Deus Filho, porque através dele eu tenho a salvação. E o Espírito Santo, que ele está sobre mim, que me faz lembrar da palavra, que me ajuda, né? Que é o meu consolador. Então, a gente tem que viver a tríade, né? As três partes, né? O triângulo, né? Tem que viver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como viver separadamente. Eu só tenho acesso ao Pai, a Deus, através de Jesus. Eu só consigo lembrar a palavra e viver a palavra através do Espírito Santo. Né? Então a gente tem que ensinar isso para as crianças também, a importância da Trindade. Eles são só, mas cada um tem o seu papel importantíssimo, fundamental, né? E aí ele continua falando, né? Então nós, né, vamos fazer esses discípulos, né? E ensinar eles a salvação, que eles têm um Pai, que nós somos adotados por Deus, né? Que a palavra de Deus fala que nós éramos criaturas através de Jesus, nós fomos adotados, se tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus, filhos, né? Fomos adotados a Deus e tornamos filhos, porque o filho verdadeiro de Deus direto é Jesus, mas por causa de Jesus eu sou adotada por Deus, né? Me torno filha amada e sou co-herdeira sobre tudo que tem, tudo que está sobre Jesus, toda a herança de Jesus agora também eu faço parte. Olha que legal isso, né? E o Espírito Santo. E aí a hora que eu explico que elas têm essas pessoas, esses discípulos, né? Eles têm essa experiência com Deus, eu vou ensiná-los a guardar todas as coisas. Que todas as coisas? A palavra. Tudo
tudo que a palavra diz, tudo que eu já vivi da palavra, eu posso explicar para ela, né? Todas as coisas que Jesus, né? Ele fala que ele tem mandado e ele fala assim, mas não se preocupa, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, né? Então, olha que texto riquíssimo pra gente pensar no nosso formato de sala de aula, porque ali a gente está formando diretamente de pequenos discípulos. Porque eu estou ensinando a eles sobre o plano da salvação, eu estou ensinando a eles que quando eles têm uma experiência com Jesus, agora eles fazem parte do reino de Deus, então eles têm que viver o reino de Deus, eles têm que espelhar Jesus, como fazer tudo isso, como estudar a palavra de Deus. Então eu estou ali discipulando essas crianças, né, através do ministério infantil. E quando eu estou fazendo isso, né, eu tenho que mostrar para elas que elas também podem fazer a mesma coisa. Porque do mesmo modo como elas estão sendo ensinadas, elas podem ensinar a outras crianças, até mesmo adultos, por que não? A palavra de Deus, né? E que elas não precisam temer, nem se preocupar, mas será, né? Eu conheço tão pouco ainda, sou nova. Enfim, a gente coloca obstáculos, né? Porque Deus, ele põe obstáculo, pelo contrário, ele fala, vai, ide, né? Mas aí esse versículo também destrava todos os obstáculos quando ele fala assim, que Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Jesus, ele está conosco o tempo todo. Então eu não preciso temer, não preciso preocupar. Ai, será que eu falo para aquela pessoa? Será que eu ensino da palavra, né? Não preciso preocupar, Jesus está comigo. Meu Salvador está comigo todos os dias. Né? Então essa experiência que a gente tem que mostrar para as crianças, que Jesus, ele é vivo. Então essa experiência tem que ser algo vivo entre nós. A gente tem que mostrar para as crianças que Jesus e a palavra e Deus, eles são vivos. Não é uma coisa morta. Então, se ele é vivo, a gente consegue sentir e ouvir. Né? A gente tem que mostrar para as crianças que a experiência não é só eu lá, Senhor, me ajuda, e orar. Não, eu tenho que ficar em silêncio para ouvir Deus, que Deus fala nitidamente. De todas as formas, Deus fala, a gente ouve, e através do que ele fala, a gente pode ter uma direção, né? Uma resposta. Então, isso é uma experiência. Então, a gente tem que mostrar para as crianças que mais do que a palavra, porque a própria palavra fala, né? Sem fé, né? A palavra é morta. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é praticar, é ter experiências e viver essas experiências. E eu consigo viver uma experiência sozinha? Pode. Você pode ter uma experiência, às vezes lá no quarto, num momento com Deus, mas as experiências mais poderosas, e o próprio Jesus, ele veio a este mundo como homem, e ele andou neste mundo pregando o evangelho, ele quis mostrar que as experiências mais profundas e mais importantes para ele é com pessoas. Deus se importa com pessoas, porque se eu fico só no meu mundinho, eu se torno individualista, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que tem pessoas envolvidas. O próprio Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é um só, é três em um, né? Deus nos criou para viver em família. Não é só pai, mãe, irmãos, irmãs, mas são famílias, filhos, outros filhos de Deus, né? E mais do que isso, levar pessoas que ainda não são filhos, que são apenas criaturas, a serem filhos de Deus, né? Que eu ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então a gente aí tem um desafio muito grande. Então a gente tem que mostrar para as crianças que elas estão incluídas nesse desafio. Se elas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, se o coração delas foi mudado, se Jesus habita nelas, agora elas têm que falar deste amor, ensinar desse amor com as pessoas. E através desse ensinar, desse vivenciar, elas vão experimentar e vão ter experiências. Então, leve numa rodinha, converse com elas, dê exemplo de situações. Olha, você vai estar lá no seu condomínio e aí alguém vai fazer isso, você vai estar na escola, vai acontecer isso, como que você vai reagir, como que você vai fazer? Leve as crianças a pensar sobre isso, muito importante, tá bom? E mais do que isso, você precisa ter experiência. Porque se você tiver experiência, através da sua experiência, você pode compartilhar para as crianças aquilo que você viveu. Não tem algo mais profundo e concreto que a gente falar de algo que a gente experimentou. Experiência. Ok? Vamos experimentar da palavra de Deus e levar as nossas crianças, os nossos pequenos discípulos a experimentar. Jesus fazia isso. Ele levava os seus discípulos a experimentar. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele fez o quê? Ele experimentou a vida deles, ele levou eles a experimentar o que era aquilo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua alma, que você possa ter experiências profundas com Deus. Eu desejo no meu coração para você.